Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Oi, gente! Eu sou a Paloma. Eu aposto que você já viu os fogos de artifícios na virada do ano na praia de Copacabana. Além de soltar fogos de artifício, nós temos muitas outras tradições de Ano Novo no Brasil. Desde o que você come até a cor da roupa que você veste, é de extrema importância esse dia. Nessa aula, nós vamos ver o que nós brasileiros fazemos no Ano Novo. Qual outro nome também é dado para a véspera de Ano Novo? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. Um dos detalhes mais importantes para passar o fim do ano é escolher a cor da roupa que você vai usar. Cada cor tem um significado, e ela mostra o que você deseja para o ano que vem. A cor mais usada é, sem dúvida, o branco, que significa paz. Outra cor muito usada também é o dourado ou o amarelo, para atrair riqueza e dinheiro. Durante a virada do ano, vale a pena aproveitar e usar uma peça de roupa de cada cor para atrair muitas energias positivas. Além da cor da roupa, existem superstições em relação à comida também. Entre elas estão o figo, a romã, a lentilha e a uva, pois todas são símbolos de prosperidade. Por exemplo, basta comer 7 sementes de romã à meia-noite e guardar suas sementes na carteira para atrair dinheiro. Também é tradição comer 12 uvas durante a virada para trazer boa sorte para o ano que começa. O Ano Novo acontece durante o verão no Brasil, uma ótima época para ir à praia com a família ou os amigos. Muitos devotos do candomblé fazem oferendas para Iemanjá, a deusa dos mares. Os tipos de oferenda mais comuns são flores, velas e perfumes. Uma outra simpatia de influência africana muito comum é pular 7 ondas para atrair a sorte e o sucesso para o ano que está por vir. O dia 31 de dezembro também é o dia da Corrida Internacional de São Silvestre, na cidade de São Paulo. É a corrida de rua mais famosa do Brasil, com 15 quilômetros de percurso e o calor do verão brasileiro para encarar. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. A véspera de Ano Novo também é conhecida pelo nome de Réveillon no Brasil. Essa palavra vem da língua francesa e significa despertar. Como foi essa aula? Você aprendeu alguma coisa nova sobre o Brasil e o Réveillon? Como vocês comemoram o Réveillon no seu país? Deixe seu comentário na nossa página PortuguesePod101.com e vejo vocês na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. No Brasil, o Natal é um dos feriados mais esperados do ano. Ele é sinônimo de reunião entre a família, muita fartura, amor e presentes. O Natal comemora o nascimento de Jesus Cristo. É uma data muito importante para todos os cristãos e, por isso, muitos vão às igrejas para a missa ou o culto de Natal. Nessa aula, nós vamos ver mais detalhadamente o que os brasileiros fazem durante a véspera e o dia de Natal. Qual é o lugar mais lotado do Brasil durante o feriado de Natal? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A preparação para o Natal já começa no dia 30 de novembro. Essa é a época de montar a árvore de Natal e enfeitar a casa inteira. Os enfeites mais comuns são as guirlandas, pisca-piscas e presépios. Depois de quase um mês de festas e comemorações, em janeiro é quando se desmonta a árvore e se guarda as decorações. Mais precisamente, eles devem ser guardados no dia 6 de janeiro, dia de Reis. A ceia de Natal é uma mesa grande e farta. Por causa da diversidade cultural, muitos pratos típicos de Natal vêm de outros países. O peru assado, por exemplo, é muito comum. Mas outras pessoas optam pelo Chester, um tipo de frango
que é mais macio e suculento. E como outra opção de carne, normalmente preparamos um leitão ou pernil. E com certeza, uma boa farofa e uma salada ou salpicão não podem faltar. E para a sobremesa, panetone e chocotone sempre estão presentes, acompanhados de muitas frutas da época, nozes e castanhas. E, finalmente, à meia-noite, chega o momento mais esperado pelas crianças, a hora de receber o presente do Papai Noel. Ele normalmente chega enquanto as crianças estão dormindo e deixa o presente debaixo da árvore de Natal. Muitas crianças escrevem uma carta para o Papai Noel antes do Natal, contando como elas se comportaram e se foram obedientes durante o ano, e o que elas gostariam de receber de presente. Para economizar um pouco nessa época, é comum fazer amigo secreto entre amigos e parentes. Normalmente, o grupo faz o sorteio algumas semanas antes do Natal e trocam os presentes após a ceia. Assim, todas as pessoas recebem pelo menos um presente. E agora, eu vou revelar a resposta do quiz. Diferente de muitos países, o Natal é comemorado no verão no Brasil. Sendo assim, muitas pessoas aproveitam as férias e vão para a praia passar o Natal e Ano Novo. Mas é bom planejar com antecedência. As estradas ficam superlotadas nessa época. Como foi essa aula? Você aprendeu alguma coisa nova sobre o Brasil e o Natal? Como vocês comemoram o Natal no seu país? Deixe seu comentário na nossa página PortuguesePod101.com e vejo vocês na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Nessa aula, nós vamos falar sobre o Carnaval, provavelmente o feriado brasileiro mais famoso em todo o mundo. Ele é também a maior festa popular do país. Muitas pessoas associam o Carnaval com o samba ou o Rio, mas nessa aula você vai descobrir que o Carnaval é muito mais que isso. Eu vou te contar como ele é comemorado em outras partes do Brasil e o que nós brasileiros normalmente fazemos nessa época. Qual escola de samba do Rio de Janeiro tem o maior número de títulos? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. Assim como muitas tradições brasileiras, o Carnaval chegou ao Brasil por meio dos portugueses. Primeiro com o nome de entrudo, costume de brincar no período de Carnaval, e depois bailes carnavalescos e carnavais de rua. No começo do século XX, as escolas de samba começaram a evoluir. E nas últimas décadas, algumas capitais construíram seus sambódromos especialmente para o Carnaval. Embora o Carnaval do Rio seja o mais conhecido mundialmente, o Carnaval de São Paulo, Salvador, Ouro Preto, Recife e Olinda, Fortaleza, Manaus e Florianópolis são muito renomados no país. No Rio e São Paulo, a principal atração é o desfile das escolas de samba da cidade. Em Salvador, milhares de foliões seguem os trios elétricos ao som de muito axé. Em Recife e Olinda, o ritmo é o frevo e o maracatu. Cada cidade tem sua singularidade, mas a ordem do dia é a mesma: se divertir e dançar muito. Se você quiser ir aos grandes carnavais brasileiros, muitas vezes uma reserva de até 1 ano de antecedência é necessária. Mas além delas, cada cidade também comemora o carnaval do seu jeito. Na maioria das cidades, as pessoas saem pelas ruas e algumas se fantasiam para assistir o desfile das escolas de samba e também para dançar, curtir, jogar espuma de carnaval nos amigos e cair na folia. Como o carnaval é normalmente um feriado prolongado, muitos aproveitam e vão viajar, geralmente para o litoral. O carnaval normalmente é em meados de fevereiro. Apesar de algumas escolas começarem o semestre antes do carnaval, para a maioria dos estudantes, o término do carnaval marca o verdadeiro fim das férias de verão. E agora, eu vou revelar a resposta do quiz. Até 2013,
A escola com mais títulos ganhos é a Portela, com 20 títulos em seus 89 anos de história. Ela é conhecida como a Majestade do Samba e é uma das escolas fundadoras do Carnaval Carioca. Você curtiu essa aula? Aprendeu algo novo sobre o Carnaval? Qual festa do seu país você compararia ao Carnaval do Brasil? Deixe seu comentário na página do PortuguesePod101.com. Até a próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. A Páscoa é a época mais doce do Brasil. No domingo de Páscoa, as crianças esperam ansiosamente pelo ovo do coelhinho da Páscoa. Andar por qualquer supermercado do país é uma tentação. Eles estão cheios de ovos de chocolate de todos os tamanhos e combinações. Nessa aula, nós vamos falar sobre a Páscoa e o seu significado, e como nós a comemoramos no Brasil. Como se chama a brincadeira de trocar ovos de Páscoa através de um sorteio entre amigos no Brasil? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A Páscoa é um feriado cristão móvel. Ela depende do dia da primeira lua cheia depois do equinócio de primavera. Em 2013, a Páscoa caiu no dia 31 de março e vai ser dia 20 de abril em 2014. O domingo de Páscoa é o último dia da Semana Santa, período que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e é considerada uma das festas mais importantes da comunidade cristã. Em casa, as crianças montam um ninho cheio de palha ou papel. São nesses ninhos o lugar onde o coelho vai colocar o ovo na madrugada de Páscoa. Algumas famílias também têm o costume de fazer a caça ao ovo, onde os adultos escondem os ovos e as crianças têm que encontrá-los. O ovo de Páscoa é feito de chocolate, mas pode ser recheado, caseiro, trufado, com frutas ou castanhas ou com um brinquedo surpresa para as crianças. Durante a Quaresma, um período de aproximadamente 40 dias antes da Páscoa, deve-se fazer jejum de carne vermelha, mas no domingo de Páscoa já se pode comer de tudo sem nenhuma restrição. Apesar de nem todas as famílias guardarem Quaresma, tem-se a tradição de preparar um grande banquete no domingo de Páscoa para reunir todos os membros da família. O bacalhau é muito consumido nessa época, devido às nossas heranças portuguesas, e a carne de cordeiro tem ganhado popularidade. Já para a sobremesa, é comum um tipo de bolo italiano chamado colomba pascal e os ovos de chocolate. A Páscoa é provavelmente a época mais rentável para a indústria de chocolate brasileira. Em 2012, ela movimentou 10 mil toneladas de chocolate. Mas o consumo não é apenas durante a Páscoa. O país está entre os 10 maiores produtores e consumidores do mundo. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Em outras épocas do ano, é comum fazer um amigo secreto para presentear os amigos. Na Páscoa, essa brincadeira é chamada de amigo chocolate, devido à matéria-prima da qual o ovo de Páscoa é feito. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas novas? No seu país, vocês comemoram a Páscoa? É parecida com a Páscoa brasileira? Deixe seu comentário na página do PortuguesePod101.com. Até a próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Você sabe qual é a santa padroeira do Brasil? O nome dela é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mais conhecida como Nossa Senhora Aparecida. E dia 12 de outubro é o feriado nacional para comemorar o seu dia. Nessa aula, nós vamos descobrir por que o nome dela é Aparecida e muito mais. Qual é um dos nomes mais comuns e tradicionais do Brasil? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A imagem da santa foi descoberta no atual Rio Paraíba. 3 pescadores tentavam pescar para preparar uma janta muito importante. Após muitas tentativas em vão, eles pescaram com sua rede o corpo da imagem da santa sem a cabeça. E na vez seguinte, pescaram a cabeça que faltava. E a partir daí,
peixes em abundância. Esse foi o primeiro milagre da santa. Devido a essa aparição, a santa foi chamada de Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu para os pescadores. E daí em diante, muitos milagres foram atribuídos à santa. A santa permaneceu em Guaratinguetá, com um dos pescadores, mas com o aumento do número de devotos, eles tiveram que construir um oratório, depois uma capela, uma igreja e, finalmente, uma basílica. Em 1928, a vila ao redor da igreja se tornou o município de Aparecida, e em 1930, o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como Rainha do Brasil e sua padroeira. No ano de 1980, o Papa João Paulo II consagrou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida como o maior santuário mariano do mundo. Durante o dia de Nossa Senhora, mais de 150 mil fiéis vão visitar a santa, agradecer pelas bênçãos e pagar promessas. Alguns fiéis se organizam em grupos para ir à Basílica, realizando peregrinações religiosas chamadas romarias. Existem grupos que vão a pé ou a cavalo e percorrem longas distâncias até a cidade de Aparecida, onde a Basílica está localizada. E, naturalmente, as igrejas católicas realizam diversas missas para honrar a Santa Padroeira do Brasil. A imagem de Nossa Senhora já sofreu alguns atentados, como o de 78, quando um rapaz derrubou a imagem. Os pedaços foram recolhidos e a imagem restaurada após 2 meses de trabalho. Atualmente, a imagem protegida por uma redoma à prova de balas. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Qual é um dos nomes mais comuns e tradicionais do Brasil? A maioria dos brasileiros são seguidores do catolicismo. Em homenagem à Santa Padroeira, muitas mulheres se chamam Maria Aparecida ou Aparecida, e seus apelidos podem ser Cida ou Cidinha. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas interessantes? No seu país, você tem algum santo padroeiro ou algo similar? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Como você sabe, o Brasil é um país de forte presença católica e portuguesa. Nessa aula, nós vamos falar sobre mais um feriado nacional católico, Corpus Christi. Apesar de suas origens europeias, nós vamos mostrar como é o jeito brasileiro de comemorá-la. Desde quando comemora-se o feriado de Corpus Christi no Brasil? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O feriado de Corpus Christi ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, ou 60 dias após a Páscoa. A palavra Corpus Christi significa Corpo de Cristo em latim. Nessa data, os católicos comemoram a presença do corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia. Essa é uma festa de preceito, o que significa que todos os católicos devem comparecer à missa esse dia. Desde a madrugada ou até dias antes do feriado, voluntários, membros da igreja e vários estudantes se reúnem para começar a maior tradição dessa data, montar os tapetes para a procissão. Quase todas as cidades confeccionam um tapete, normalmente feito de serragem colorida, borra de café, farinha, areia, folhas ou flores, com vários desenhos religiosos, pelas principais ruas da cidade. Na cidade de São Gonçalo, por exemplo, esse tapete tem mais de 1,5 km. À tarde desse mesmo dia, a procissão, seguindo o padre, passa pelo caminho decorado em rumo à missa. E o que fazem as pessoas que não vão ajudar a montar o tapete ou que não participam da procissão? Elas aproveitam para viajar e passear. Como o feriado é numa quinta-feira, a maioria das escolas emendam feriado. Com o feriado prolongado, essa é uma ótima oportunidade para viajar para cidades históricas e ver seus tapetes tradicionais, ir à praia ou visitar amigos e parentes. Outro evento que acontece perto da data de Corpus Christi é a Marcha para Jesus, atualmente no sábado após esse feriado. Esse evento internacional ocorre desde 93, reunindo shows, trios elétricos e várias comunidades cristãs. E agora vou revelar a resposta do quiz. Desde quando comemora-se o feriado de Corpus Christi no Brasil?
O feriado de Corpus Christi foi comemorado pela primeira vez em 1549, na cidade de Salvador. Nessa época, todos os moradores foram obrigados a participar da comemoração, com penalidade de multa para os que se recusassem. Como foi essa aula? O que você achou dos tapetes de Corpus Christi? No seu país, vocês comemoram Corpus Christi ou algum feriado parecido? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com. Tchau, tchau! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Como você sabe, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Ele é o único país de toda a América que tem o português como língua oficial. Apesar do domínio português, em 1822, o Brasil conseguiu sua independência, mas de uma maneira um pouco excêntrica. Nessa aula, nós vamos descobrir como foi a independência do Brasil e como nós celebramos o Dia da Independência. Em qual ano foi que os portugueses chegaram e montaram sua colônia no Brasil? Nós vamos dar a resposta no final desse vídeo. O Brasil foi colônia de Portugal por 285 anos, mas em 1815, devido às invasões de Napoleão em Portugal, a corte portuguesa viu-se obrigada a mudar-se para o Rio de Janeiro, criando assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A corte permaneceu no Brasil até 1820, ano da Revolução do Porto em Portugal, pressionando o rei Dom João VI a voltar para a Europa. Portugal visava recolonizar o Brasil, mas o país jamais voltaria a ser uma colônia. Em 1822, por ordens da corte, o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, deveria voltar a Portugal. Dom Pedro, após um abaixo-assinado a favor de sua permanência, decidiu ficar no Brasil. Esse dia é conhecido como Dia do Fico e foi o primeiro passo para a independência. Vendo que a independência era inevitável, em 7 de setembro de 1822, após receber a carta do seu pai exigindo sua volta a Portugal, Dom Pedro declarou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga com a famosa frase Independência ou Morte. Esse feriado também é chamado de Dia da Pátria ou 7 de setembro e é comemorado em todo o Brasil com desfiles patrióticos cívico-militares nos centros das cidades. Vários colégios públicos e militares participam desses desfiles. O mais famoso é o de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, com a presença do presidente da República e um público ao redor de 50 mil pessoas. E para os brasileiros que não estão no Brasil? Ao redor do mundo também temos o Brazilian Day, um evento para comemorar a independência do Brasil, com muita música e comida brasileira, normalmente comemorado no mês de setembro. Você sabe de onde vem o nome do Brasil? Ele vem do nome de uma árvore chamada pau-brasil, nativa da Mata Atlântica. Essa madeira, de cor avermelhada, era utilizada na tinturaria de tecidos, mas hoje está em risco de extinção. E agora vou revelar a resposta do quiz. Em qual ano foi que os portugueses chegaram e montaram sua colônia no Brasil? Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 22 de abril de 1500, mas durante 30 anos não houve nenhum interesse dos portugueses em colonizar ou explorar as terras brasileiras. A colonização começou somente em 1530. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas interessantes? No seu país, vocês também comemoram o Dia da Independência ou algum feriado parecido? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. O nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil e desde 1889 o Brasil é uma república. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre esse período e a Proclamação da República, feriado que comemora o começo da República no país após vários séculos de colonização e império. Quantos presidentes já governaram o Brasil desde o início da República? Nós vamos dar a resposta no final desse vídeo. Desde 1831, o Brasil era governado por Dom Pedro II. Ele foi deixado como imperador do Brasil quando tinha apenas 5 anos. No final da década de 1880, a monarquia brasileira começou a perder o poder e entrou em crise. Já nem a Igreja Católica, nem o Exército, nem os grandes proprietários rurais a apoiavam.
Vendo a oportunidade, os republicanos realizaram um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889, instalando a República no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca foi quem declarou que o Brasil seria uma república a partir daquele dia. E com o apoio dos republicanos, instalou-se um governo provisório. Marechal Deodoro se tornou o primeiro presidente do Brasil, e Rui Barbosa, Benjamin Constant, Campos Salles e outros foram escolhidos para formar os ministérios. 3 dias depois, a família imperial partia do Brasil. A partir de então, o governante do Brasil passou a ser eleito pelo povo, um grande avanço para a democracia do país. Apesar da importância histórica, não se comemora tanto o feriado do dia 15 de novembro. Algumas escolas realizam desfiles e em algumas cidades acontecem eventos ou shows. Na verdade, a maioria das pessoas aproveita o feriado para descansar ou viajar. Mas para ninguém se esquecer dessa data, quase todas as cidades do Brasil têm uma rua chamada 15 de novembro ou Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Todos os cidadãos brasileiros são obrigados a votar a partir dos 18 anos. A votação é direta e a cada 4 anos. No dia da votação, utiliza-se a urna eletrônica, que facilita a contagem e a confiabilidade dos votos. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Quantos presidentes já governaram o Brasil desde o início da República? Se nós contarmos todos os presidentes que chegaram a tomar posse e sem considerar as juntas militares, a presidente Dilma Rousseff, que assumiu o cargo em 2011, é a 36ª presidente do Brasil. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas interessantes? Se o seu país é uma república, vocês também comemoram a proclamação da República? Deixe seu comentário em portuguespod101.com. Até a próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Nessa aula, nós vamos falar sobre a data mais romântica e especial para todos os apaixonados, o Dia dos Namorados. Você sabia que o Dia dos Namorados é comemorado numa data diferente da maioria dos países no Brasil? Nós vamos descobrir o porquê disso e o que é que os casais e os solteiros fazem nesse dia. Quais apelidos carinhosos são comumente usados para referir-se à pessoa amada no Brasil? Nós vamos dar a resposta no final desse vídeo. Enquanto na maioria dos países o Dia dos Namorados é comemorado no dia de São Valentim, no Brasil comemora-se na véspera do dia de Santo Antônio, dia 12 de junho. Esse santo português é muito venerado no Brasil e invocado para conseguir casamentos, porque em suas pregações religiosas, Santo Antônio sempre falava da importância do casamento e do amor. Ele é conhecido como Santo Casamenteiro. A maioria dos casais trocam presentes, chocolates, flores e cartões nesse dia, para demonstrar o amor que sentem. Mas alguns casais de namorados fazem um plano mais elaborado. Alguns vão ao seu restaurante favorito, outros preferem ir ao cinema, tem gente que prepara uma viagem romântica. Mas no final, o importante é passar esse dia ao lado de quem você ama. Esse dia também é esperado por alguns solteiros e solteiras que estão à procura de alguém para casar, mas de uma forma um pouco diferente. Eles fazem simpatias com a imagem do Santo Antônio, para encontrar um namorado ou conseguir uma pessoa amada. As simpatias normalmente maltratam o santo, deixando-o de ponta cabeça ou separando-o do menino Jesus, até o santo conseguir o marido para elas. A teoria mais provável para o início do feriado no Brasil é a de que foi o publicitário João Dória que bolou o feriado, influenciado pelo dia de São Valentim para aquecer as vendas do mês de junho, um mês fraco para o comércio. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Quais apelidos carinhosos são comumente usados para referir-se à pessoa amada no Brasil? Além do comum amor, outros apelidos podem ser amoreco, more, fofo, fofinho, minha vida, meu bebê, paixão, coração, chuchuzinho, flor de maracujá, a lista é infinita. Muitas pessoas gostam de criar sua forma original de chamar o seu amado. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas interessantes sobre a cultura brasileira? Vocês também comemoram o Dia dos Namorados no seu país? Deixe seu comentário em portuguespod101.com. Até a próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. O brasileiro adora festas.
Nessa aula, nós vamos conhecer a festa junina, uma comemoração em junho para os santos do mês, Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo principalmente. Essas festas acontecem normalmente no final do mês, quando as aulas estão terminando. Ele não é um feriado oficial, mas cada região do Brasil prepara a sua festa junina do seu jeito. O Nordeste tem as maiores festas juninas do Brasil. Qual cidade tem a maior festa junina do mundo? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O arraial começa com muita comilança. A maioria das comidas é feita à base de milho, arroz e amendoim, como a pamonha, canjica, arroz doce, pé de moleque, entre muitos outros. E como a festa é no começo do inverno, as bebidas típicas são servidas quentes, como o quentão, feito de gengibre, cachaça e canela, e o vinho quente, feito de açúcar, canela, cravo, vinho tinto e frutas. A decoração é marcada por uma grande fogueira, bandeirinhas, balões e santinhos. A dança típica dessa época é a quadrilha, festa para comemorar um casamento. Para tanto, realiza-se uma peça teatral com o casamento de mentira, com o casal principal, que são os noivos, e outros casais acompanhando-os. E depois disso começa o arrastapé. Sob o som de muita música, os casais seguem os passos dados pelo narrador. Essa parte é a volta do casamento, com muitos imprevistos acontecendo no caminho. Os casais também dançam em círculos e no final se despedem do público. No Nordeste, o forró também é comum nessa época. No Sudeste, igrejas, colégios, sindicatos e empresas montam a sua quermesse, com barraquinhas de comida e jogos. A vestimenta do Sudeste consiste em um chapéu de palha, roupa xadrez para os homens e vestidos coloridos, xadrez e com babado para as mulheres, e o cabelo Maria Chiquinha. No Nordeste, é comum ver grupos festeiros, que passam cantando pelas ruas. Eles recebem comidas e bebidas dos moradores das casas por onde passam. A roupa típica nordestina é o chapéu de boiadeiro e o vestido de chita colorida. Outro ritmo comum dessa época é o frevo no Recife. Já no Maranhão e na região norte do Brasil, realiza-se uma dança do folclore popular brasileiro chamada Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Qual cidade tem a maior festa junina do mundo? O maior São João do mundo acontece na cidade de Campina Grande. Durante todo o mês, cerca de 100.000 pessoas por noite participam da festa. São mais de 300 barracas de comida, 6 palcos para shows e muito forró. Como foi essa aula? Você gostou da festa junina brasileira? No seu país, vocês também fazem festa para algum santo? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. No dia 1º de maio, comemora-se o Dia Internacional do Trabalho no Brasil. Esse é um feriado oficial em todo o país. Nessa aula, você vai descobrir como o significado desse dia no Brasil foi mudando com o passar do tempo. Você consegue adivinhar por que o feriado do Dia do Trabalho era proibido no estado da Bahia até 1980? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O dia 1º de maio, Dia do Trabalho, foi escolhido em homenagem a uma manifestação de trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1886. Milhares de manifestantes reivindicaram a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. No Dia do Trabalho, relembra-se todo o esforço e luta desses trabalhadores para que hoje as pessoas possam usufruir dos benefícios como trabalhadores. Quando as influências europeias de leis trabalhistas chegaram ao Brasil, os operários daqui começaram a se organizar. Em 1917, houve uma greve geral, parando a indústria e o comércio. Com o fortalecimento da classe operária, o feriado foi declarado oficial em 1924. No começo, essa data era marcada por protestos, greves, passeatas e manifestações. Mas quando o presidente Getúlio Vargas estava no governo, isso mudou. Com sua propaganda trabalhista, ele dedicou esse dia ao trabalhador. Nessa data, ele anunciava o aumento dos benefícios aos trabalhadores e organizavam-se festas populares e desfiles. E é assim que essa data é comemorada até hoje. A Força Sindical, uma organização sindical brasileira de trabalhadores, realiza shows com grandes nomes da música popular do Brasil e sorteios de casa própria. Além disso, é tradição do governo anunciar o aumento anual do salário mínimo nesse dia.
Em maio, também acontece a virada cultural na cidade de São Paulo. Durante 24 horas ininterruptas, eventos culturais de todos os tipos acontecem no centro da cidade, como espetáculos e exposições. Esse evento foi inspirado no Nuit Blanche de Paris. E agora vou revelar a resposta do quiz. Você consegue adivinhar por que o feriado do Dia do Trabalho era proibido no estado da Bahia até 1980? Esse feriado era proibido na Bahia devido ao seu caráter contraditório. Como é possível não trabalhar no dia dedicado ao trabalho? Mas após diversas manifestações, a data foi oficializada no estado. Como foi essa aula? Você aprendeu algo de novo? Vocês comemoram o Dia do Trabalho no seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Durante o período colonial, houveram vários movimentos sociais no Brasil. Nessa aula, nós vamos falar sobre um deles, a Inconfidência Mineira, e sobre o patrono cívico nacional Tiradentes. Você consegue adivinhar qual era a profissão de Tiradentes pelo seu apelido? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi o líder da Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais. O grupo, formado pela elite mineira, pretendia conquistar a liberdade e implantar um governo republicano. Mas um dia antes do movimento ser realizado, um dos inconfidentes delatou o grupo em troca do perdão por suas dívidas com a coroa. Tiradentes assumiu responsabilidade total pela Inconfidência e foi sentenciado pelo crime de traição contra o rei. Devido ao crime gravíssimo, Tiradentes foi condenado à pena capital, a morte. Em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado em praça pública na cidade do Rio de Janeiro. Após executado, seu corpo foi esquartejado e sua cabeça foi exposta em Vila Rica, e as demais partes distribuídas pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, para intimidar a população e evitar novas revoltas. Sua casa foi queimada, seus bens confiscados e jogaram sal no terreno para que nada lá brotasse. Tiradentes é considerado herói nacional e o dia de sua morte é feriado em todo o país. Apesar disso, sua importância vem sendo esquecida, e a maioria das pessoas somente descansa e viaja nesse dia. A Polícia Civil e Militar, onde Tiradentes é o patrono, celebra esse dia com homenagens a Tiradentes. Outro destaque é a cidade de Tiradentes, que foi renomeada em homenagem ao Mártir da Inconfidência Mineira. Ela realiza todo ano a Semana da Inconfidência, com vários eventos comemorativos. A bandeira do estado de Minas Gerais é a bandeira desenhada pelos membros da Inconfidência Mineira. Nela, se lê a frase em latim Libertas quae será também, ou Liberdade ainda que tardia. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Você consegue adivinhar qual era a profissão de Tiradentes pelo seu apelido? O apelido Tiradentes vem devido a um dos seus ofícios, o de dentista. Além disso, ele foi tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político. Mas apesar do apelido, ele não gostava de arrancar dentes. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas interessantes? No seu país, vocês comemoram algum feriado parecido? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. A tradição católica religiosa da Semana Santa é muito importante no Brasil, mas somente a Sexta-feira Santa é feriado nacional. Nessa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre as comemorações da Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, não se deve comer carne. Qual é o prato mais famoso dessa época, então? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A Semana Santa celebra os últimos passos de Jesus Cristo na Terra, sua paixão, morte e ressurreição. Ela começa no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa. Na sexta-feira dessa semana, é comemorada a Sexta-feira Santa ou de Paixão. Essa data marca o dia em que Cristo foi julgado, crucificado, morto e sepultado. Ela é um feriado móvel, podendo variar entre os dias 22 de março e 25 de abril. É um dos feriados mais importantes da Igreja Católica.
Durante esse dia, ocorrem procissões e missas especiais. Também existem muitas tradições desse dia. A principal é o jejum de carne vermelha. A abstinência de carne é um sinal de respeito ao sacrifício feito por Jesus. Nas igrejas, realiza-se a oração da Via Sacra, onde se medita sobre os últimos passos de Cristo até sua ressurreição. São 14 etapas, e cada uma apresenta uma cena da Paixão de Cristo. Nesse dia, muitas pessoas vão assistir peças teatrais da Paixão de Cristo, que contam os últimos momentos antes da crucificação e os primeiros após a ressurreição. Em Brejo da Madre de Deus está o Teatro Nova Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo, onde o público pode interagir e vivenciar cada momento da Paixão. Na cidade de Pirenópolis, a casca do maracujá é usada para fazer luminárias para as procissões da Semana Santa. Provavelmente, a fruta tenha sido escolhida devido ao seu nome em outras línguas europeias, fruta da paixão. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Na Sexta-feira Santa, não se deve comer carne. Qual é o prato mais famoso dessa época, então? Nessa data, se consome muito peixe. Entre eles, o mais consumido é o bacalhau, com outros ingredientes como a batata e a azeitona. O bolinho de bacalhau também é uma delícia. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas novas? Vocês comemoram a Semana Santa no seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Nessa aula, nós vamos falar sobre um feriado de lembranças e saudade, o Dia de Finados. Essa data é feriado nacional e nós vamos ver o que as pessoas fazem nesse dia para honrar e relembrar seus entes queridos que já se foram. Saudade é uma palavra que só existe no português e galego. Você sabe o seu significado? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O feriado de Finados é um feriado católico, celebrado no dia 2 de novembro. Nesse dia, as pessoas rezam pela vida eterna dos entes queridos que já morreram. Esse feriado é comemorado no dia 2, porque dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, dia que se reza pela alma de todos os santos e mártires, conhecidos e desconhecidos. Apesar de Finados celebrar a vida eterna dos que já se foram, no Brasil, esse dia é normalmente celebrado com tristeza, relembrando bons momentos e a dor da perda e a saudade. Dias antes do feriado, muitos vão aos cemitérios limpar as sepulturas de familiares. E no dia de Finados, as famílias vão aos cemitérios levar flores e velas e rezar pelas almas de seus entes queridos. Durante as missas, também é comum pedir para rezar em nome dos falecidos. A principal flor usada para adornar os túmulos é o crisântemo. Você sabe por quê? Ela representa o sol e a chuva, a vida e a morte. São flores muito resistentes e não são tão caras. As cores mais comuns são a branca, vermelha e amarela. Já a vela, usada para adornar os túmulos, simboliza a vida daquele que morreu, uma luz no coração dos vivos. No Brasil, é comum usar a expressão morrendo de, com o significado de muito. Por exemplo, você poderia dizer, eu estou morrendo de fome, ou eu estou morrendo de vontade de tomar sorvete. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Saudade é uma palavra que só existe no português e galego. Você sabe o seu significado? A palavra saudade é usada para descrever o sentimento que se sente ao ver alguém partir. O sentimento de perda, falta, distância e amor. Disse que esse termo foi criado na época dos descobrimentos de Portugal. Como foi essa aula? Você aprendeu algo novo? No seu país, vocês têm um feriado para os finados também? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Você gosta de gostosuras ou travessuras? Nessa aula, nós vamos falar sobre o dia mais assustador do ano, o Dia das Bruxas. No Brasil, nós temos vários nomes para esse dia, o mais americanizado e o mais abrasileirado. Como é conhecido e representado o Jack-o'-lantern no Brasil? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo.
O feriado do Dia das Bruxas, algumas vezes chamado pelo nome de Halloween, chegou ao Brasil pela influência da cultura americana. Nesse dia, acredita-se que a alma dos mortos saem de seus túmulos e vão amedrontar as pessoas. A comemoração dessa data no país é recente e aos poucos vem ganhando mais adeptos. No Brasil, um país alegre e cheio de vida, não se vê em meio a uma festividade para os mortos. Ela é comemorada principalmente em escolas de inglês, em algumas escolas, clubes, casas noturnas e shoppings. E como as pessoas comemoram esse dia? Bom, como eu disse, a influência dos Estados Unidos ainda é muito grande, e por isso, as comemorações dessa data ainda seguem o padrão americano. Algumas crianças se fantasiam e vão pedir doces batendo de porta em porta e pedindo gostosuras ou travessuras, normalmente quando moram em condomínios fechados. Já para os maiores, há muitas baladas temáticas e festas à fantasia. Para tentar valorizar o folclore nacional, desde 2005, a data 31 de outubro também é conhecida como Dia do Saci, em contraposição ao Dia das Bruxas. Saci, ou Saci-Pererê, é uma das personagens mais conhecidas do folclore brasileiro. O Saci é um garoto negro de uma perna só, com cachimbo na boca e uma carapuça vermelha na cabeça que lhe dá poderes mágicos. Ele gosta de fazer brincadeiras e travessuras com as pessoas e os animais e assusta viajantes à noite. Também temos outro dia para o folclore brasileiro. É o dia 22 de agosto, Dia do Folclore. Nessa data, escolas, centros culturais e museus realizam eventos para as crianças relacionadas à cultura e às lendas brasileiras. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Como é conhecido e representado o Jack-o'-lantern no Brasil? Ele é conhecido como Cuca e é representado por uma velha na forma de jacaré, com cabelo loiro, que rouba as crianças desobedientes. A Cuca brasileira vem da lenda portuguesa da Coca, que é muito similar ao Jack-o'-lantern. Como foi essa aula? Você aprendeu bastante? Como vocês comemoram o Dia das Bruxas no seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Uma das etnias que mais ajudou no crescimento do país foi a africana, que por séculos foram usados como mão de obra escrava no Brasil. O Dia da Consciência Negra é um dia que nos relembra nossas raízes negras e é o tema dessa aula. O tráfico negreiro no Brasil começou em meados de 1530. E você sabe quando foi abolida a escravidão? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O dia 20 de novembro é a data em que comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data para a reflexão sobre o negro na sociedade brasileira e a cultura africana na construção da cultura nacional. Esse dia foi escolhido devido à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Ele é o símbolo da resistência à escravidão. Zumbi nasceu em Palmares, Alagoas. Embora tenha nascido livre, foi capturado e trabalhou como escravo por 15 anos, quando fugiu para o Quilombo dos Palmares. Os quilombos eram comunidades de escravos fugitivos das fazendas. Ele chegou a tornar-se líder do quilombo e ganhou fama por lutar contra os portugueses. Mas, em 1694, seu quilombo é invadido pelos bandeirantes. Zumbi foge, mas é encontrado e entregue aos bandeirantes, sendo morto degolado em 20 de novembro de 1695. Em mais de 400 municípios, essa data é feriado. Nesse dia, vários eventos são realizados para valorizar a cultura africana, além de relembrar os duros tempos de escravidão e as lutas dos negros para obter a liberdade e igualdade. Os maiores eventos são shows e apresentações de ritmos africanos e afro-brasileiros, e exposições em museus. Também acontecem algumas palestras e eventos educativos. Desde 2012, foi regulamentada a Lei das Cotas, lei que garante percentuais mínimos nas universidades federais do Brasil para estudantes negros, pardos, indígenas e de baixa renda, visando a inclusão social. E agora vou revelar a resposta do quiz. Você sabe quando foi abolida a escravidão? O lento processo de abolição da escravidão no Brasil começou em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz.
mas foi somente em 1888, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que ela foi totalmente extinta. Como foi essa aula? Você aprendeu algo novo sobre a cultura brasileira? Você tem algum feriado dedicado às culturas ancestrais do seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Nessa aula, nós vamos falar sobre o feriado dedicado a uma das pessoas mais importantes das nossas vidas, o Dia das Mães. Ele é celebrado sempre no segundo domingo de maio. Qual é uma das músicas mais famosas para dedicar às mamães? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. Essa data foi criada para celebrar e agradecer a todas as mães. O primeiro Dia das Mães foi comemorado em Porto Alegre em 1918, pela Associação Cristã de Moços. Mas a data só se tornou oficial em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, como o segundo domingo de maio. Atualmente, essa data também faz parte do calendário oficial da Igreja Católica. Essa é a segunda melhor data para o comércio brasileiro, apenas atrás do Natal. Isso porque pais e filhos saem às compras para achar o melhor presente para a mamãe. Alguns filhos mais criativos preparam uma surpresa para suas mães. Os presentes normalmente vêm com um cartão de Dia das Mães, agradecendo por todo o carinho e amor. Alguns filhos preparam café da manhã de Dia das Mães e levam para ela até a cama. Também é comum a reunião de família, com várias gerações de mães e um almoço especial. E depois, a parte esperada pelas mamães, a entrega dos presentes. Apesar de presentes caros serem uma ótima opção, muitas mães adoram receber cartões e presentes feitos à mão ou com algum significado, que mostram a dedicação e carinho dos filhos por ela. De acordo com o último censo do IBGE, a taxa de fecundidade, ou a média de filhos por mulher, é de 1,9. Em 1940, era de 6,16. Uma grande mudança em tão pouco tempo, não? E agora vou revelar a resposta do quiz. Qual é uma das músicas mais famosas para dedicar às mamães? Uma das músicas mais famosas é a do cantor Roberto Carlos, chamada Como é Grande o Meu Amor por Você. Só pelo título já dá para saber por que tantos escolhem essa música, não é? Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas novas? Como vocês comemoram o Dia das Mães no seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com. Até a próxima! Tchau! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Nessa aula, nós vamos falar sobre uma outra data que celebra os laços familiares, o Dia dos Pais. Você vai descobrir quando e como ele é comemorado no Brasil e quais são os presentes favoritos dos papais. Você conhece algum provérbio que fala sobre as 3 gerações? Pai, filho e neto? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. Mas por que essa data? A data foi criada pelo famoso jornalista Roberto Marinho, visando incentivar o comércio e, consequentemente, a venda do seu jornal. Dizem que a data foi escolhida pelo publicitário Silvio Bering, pois o dia 14 de agosto era o dia de São Joaquim, o patriarca de sua família. O plano de Roberto Marinho deu certo, e atualmente é uma data muito rentável para as lojas. Nesse dia, a maioria dos filhos compra um presente para o seu pai, escrevem cartas ou cartões de agradecimento e planejam um dia diferente e especial. A maioria dos filhos procura um presente do gosto do pai. Entre os presentes mais comuns estão roupas e perfumes. Nas escolas, as crianças normalmente preparam um presente na sexta-feira e levam para casa para presentear seus papais. Algumas escolas também organizam recitais e apresentações especialmente para eles. E no domingo, prepara-se almoço especial e se aproveita o dia entre a família para passear ou fazer o que o pai quiser. Afinal, nesse dia todos querem agradar o seu pai. É muito comum no Brasil filhos com o sobrenome Júnior, filho, e netos que se chamam Neto, para honrar o nome dos seus progenitores, como João da Silva Filho ou Pedro Soares Oliveira Júnior, ou José da Costa Machado Neto. E agora eu vou revelar a resposta do quiz.
Você conhece algum provérbio que fala sobre as 3 gerações? Pai rico, Filho nobre, neto pobre. Esse provérbio mostra a dificuldade de manter a herança, riqueza e sucesso por tantas gerações. Como foi essa aula? Você aprendeu algo novo? Quando é o Dia dos Pais no seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Você lembra de quando você era pequeno? Nessa aula, nós vamos falar sobre o feriado dedicado aos baixinhos, o Dia das Crianças. Apesar das crianças terem que dividir o seu dia com Nossa Senhora Aparecida, não significa que elas não ganham presentes. Você conhece algumas das gírias ou sinônimos para a palavra menino nas diferentes partes do Brasil? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. Apesar do Dia Mundial da Criança ser dia 20 de novembro, no Brasil, essa data é comemorada no dia 12 de outubro. A data no Brasil foi criada em 1924, mas foi somente a partir de 1960, quando uma das maiores fábricas de brinquedo do Brasil, a Estrela, em conjunto com a Johnson & Johnson, lançaram uma campanha de marketing próximo a essa data. A campanha foi um sucesso e desde então essa data foi adotada como época de dar presentes para as crianças. E quais presentes as crianças querem? Entre os mais comuns estão bonecos e carrinhos, mas os mais tecnológicos preferem tablets e celulares. Além de ganhar presentes dos pais, tios, avós e muitos familiares e amigos, a garotada também se diverte na escola com atividades especialmente para o seu dia. Apesar da natureza econômica desse feriado no país, é também uma data de solidariedade. Muitas instituições de caridades recolhem brinquedos e roupas para doar às crianças menos privilegiadas. Entre as maiores estão o Instituto da Criança e o Fundo Social de Solidariedade. E vários voluntários promovem atividades divertidas para as crianças carentes comemorarem o seu dia. O 12 de outubro é uma data importante no aspecto histórico e religioso também. Foi o dia do descobrimento da América, em 1492, e o dia da Santa Padroeira Nacional, Nossa Senhora Aparecida. E agora, eu vou revelar a resposta do quiz. Você conhece alguma das gírias ou sinônimos para a palavra menino nas diferentes partes do Brasil? As palavras garoto e curumim, palavra de origem tupi-guarani, significam menino. Na região sul, usa-se a palavra guri e piá no Paraná. Para os meninos mais velhos, a palavra moço e rapaz são comuns. Como foi essa aula? Você gostou do Dia das Crianças no Brasil? Como vocês comemoram o Dia das Crianças no seu país? Deixe o seu comentário em portuguesepod101.com. Até mais! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Como você sabe, o Brasil é conhecido também pelas suas mulheres belíssimas. Nessa aula, nós vamos falar sobre o dia delas, o Dia Internacional das Mulheres. Ele é comemorado no dia 8 de março, com geralmente singelas, mas bonitas homenagens. Quais 3 brasileiras estão na lista da Forbes de mulheres mais poderosas do mundo? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A luta das mulheres por seus direitos trabalhistas foi marcada pelo dia 8 de março de 1857, quando operárias de uma fábrica de Nova York entraram em greve. Elas exigiam a redução da carga diária de trabalho para 10 horas, melhores salários, já que chegavam a receber 1/3 do salário dos homens, e melhor tratamento no trabalho. Como forma de repressão, elas foram trancadas na fábrica, que foi incendiada, causando a morte de cerca de 130 mulheres. No Brasil, essa data é relembrada com flores e pequenas homenagens às mulheres. Muitos maridos, filhos e patrões presenteiam as mulheres de sua vida com buquês ou vasos de flores e uma cartinha. As crianças preparam lembrancinhas para suas mães nas escolas. Em alguns colégios, as alunas recebem um cartãozinho com uma mensagem e um presentinho, como um chocolate, por exemplo. Muitas prefeituras, associações e lojas também preparam sua homenagem às mulheres, com eventos especiais para elas. Os mais comuns são a distribuição de rosas, tratamento de estética e outros mimos para a vaidade feminina, como massagens, cortes de cabelo e dicas de beleza. Alguns até promovem consultas médicas grátis. Nesse dia, também é comum organizar palestras sobre o direito feminino
e temas relacionados à carreira ou à saúde. As mulheres vêm conseguindo cada vez mais direitos e conquistas no Brasil. Foi um longo caminho desde 1879, quando obteram direito a estudar em instituições de ensino superior, até 2011, quando a primeira mulher alcançou o cargo de presidente do país. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Quais 3 brasileiras estão na lista da Forbes de mulheres mais poderosas do mundo? Em 2013, esta lista era composta pela presidente Dilma Rousseff, a engenheira química Maria das Graças Foster, a presidente da Petrobras, e a top model empresária e ativista social Gisele Bündchen. Como foi essa aula? Você aprendeu muitas coisas novas? No seu país, vocês comemoram o Dia da Mulher? Deixe o seu comentário em portuguesepod101.com. Tchau, tchau! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Você sabia que existem muitos descendentes de alemães, especialmente na região sul do Brasil? Nessa aula, nós vamos falar sobre a festa germânica mais famosa no Brasil, a Oktoberfest de Blumenau, em Santa Catarina, o Festival da Cerveja e Cultura Alemã. Qual é a origem do nome da cidade de Blumenau? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A Oktoberfest de Blumenau é inspirada na versão original de Munique. São 18 dias de festa em outubro no Parque Vila Germânica, atraindo turistas do Brasil e do mundo, especialmente da Alemanha e países americanos, com quase 600 mil visitantes e mais de 650 mil litros de chopp consumidos em 2012. Os símbolos oficiais da festa é um casal de velhinhos, a vovó e o vovô Chopão. Durante o evento, acontecem vários desfiles na Rua 15 de Novembro, com danças típicas, grupos de tiro e carros alegóricos, entre outros. Roupas típicas alemãs, muito chopp e comida teuto-brasileira predominam esses dias. A Oktoberfest de Blumenau também tem a sua realeza. Todos os anos, 10 candidatas blumenauenses competem pelo título. Apenas uma é eleita rainha, e a segunda e terceira colocadas são as princesas da Oktoberfest. Para os que gostam de tomar chopp, durante o evento acontece o Concurso Nacional de Tomadores de Chopp em Metro. A disputa consiste em beber 1 metro de chopp, ou 600 ml, em menos tempo. Após vários dias de competição, os 3 melhores na categoria feminina e masculina ganham uma medalha de primeiro, segundo e terceiro lugar no final da festa. Quer participar? Você pode se inscrever gratuitamente durante o evento. Quer saber uma forma de economizar na Oktoberfest? Vá com um traje típico alemão e a sua entrada será grátis nos pavilhões da Vila Germânica. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Qual é a origem do nome da cidade de Blumenau? O nome da cidade é uma homenagem ao seu fundador, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, que chegou no Brasil em 1850 com outros 17 colonos alemães. Até hoje, a cidade é conhecida por manter seus costumes germânicos trazidos pelos primeiros colonos. Como foi essa aula? Você aprendeu coisas novas? Vocês comemoram a Oktoberfest no seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com. Até a próxima, tchau! Oi, gente! Eu sou a Paloma. O Bumba Meu Boi é uma dança folclórica brasileira que pode ser vista em todo o país. Apesar de suas origens nordestinas, o Bumba Meu Boi mais conhecido é realizado no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, região norte do Brasil. Na aula de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o Bumba Meu Boi e este festival que envolve a competição entre 2 bois, um vermelho e um azul. Se a competição é entre um boi azul e outro vermelho, qual é a cor da caneta usada pelos jurados? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O Festival de Parintins acontece no coração da Amazônia, no último fim de semana de junho. Cerca de 35 mil pessoas lotam o bumbódromo, um tipo de estádio em forma de cabeça de boi, construído especialmente para o festival. A cidade de Parintins está localizada na ilha de Tupinambarana, no meio do rio Amazonas, e desde 1966 promove o festival.
O festival é transmitido por televisão em todo o país e atrai milhares de visitantes todos os anos. Durante os 3 dias de festival, as duas associações rivais, Boi Caprichoso e Boi Garantido, se apresentam todas as noites. O festival trata-se de uma mistura da lenda do Bumba Meu Boi com lendas amazônicas. A lenda do Bumba Meu Boi conta a história do pai Francisco e sua esposa grávida, mãe Catirina. Ela tinha desejo de comer língua de boi, e para satisfazê-la, o marido mata o boi do seu patrão e é preso. Mas o pajé revive o boi, e pai Francisco é perdoado pelo seu patrão. A apresentação é acompanhada pela toada. A letra das músicas inclui mitos e lendas amazônicas e sons da floresta, com cantores vestidos com penas e cocares. Cada associação tem a sua cor. O boi caprichoso é azul e o boi garantido é vermelho. A rixa entre os dois bois é tão grande que torcedores do boi oposto não usam nem roupas da cor desse boi. E um não pronuncia o nome do outro. As agremiações usam a palavra contrário para referir-se ao adversário, e é proibido vaiar ou gritar enquanto o contrário se apresenta. Até a cidade de Parintins está dividida pelas cores, a zona azul e a zona vermelha. Você já viu Coca-Cola de outra cor? Devido à disputa entre os dois bois, grandes marcas tiveram que mudar suas cores para atender à demanda dos dois times. Somente em Parintins é possível ver a latinha de Coca azul, feita especialmente para os torcedores do boi caprichoso. E agora vou revelar a resposta do quiz. Se a competição é entre um boi azul e outro vermelho, qual é a cor da caneta usada pelos jurados? Para manter a imparcialidade, os jurados da competição usam canetas da cor verde. Assim, não há influência no resultado por causa das cores. Como foi essa aula? Você já tinha ouvido falar deste festival? No seu país, vocês têm festivais para algum animal específico? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com e a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Nessa aula, nós vamos falar sobre a festa do peão de boiadeiro mais famosa do Brasil, a Festa do Peão de Barretos, no estado de São Paulo, na região sudeste do país. Vamos descobrir como tudo começou, o caráter solidário da festa e outras curiosidades. Por que na cidade de Barreto existem tantos cowboys e bois? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A Festa do Peão de Boiadeiro é uma festa popular que se realiza em várias regiões da América do Norte e Sul. Durante a festa, realizam-se torneios de touros e cavalos, shows de música estilo country ou sertanejo. Em todo o país, ocorrem centenas de festas do peão por ano, principalmente nas cidades do interior dos estados. A Festa de Peão de Barretos é a maior do Brasil, mas também temos outras que se destacam, como as das cidades de Americana, Jaguariúna, Araçatuba, Uberaba e Marabá. A história da Festa do Peão de Barretos começa com um grupo de rapazes solteiros e independentes. Eles resolvem criar o clube Os Independentes e promover eventos inspirados na sua cultura local, a vida na fazenda, para arrecadar fundos para entidades de caridade. No ano seguinte, eles lançam a primeira edição da festa. Além do tradicional rodeio, também realizam-se apresentações culturais, como danças típicas, a queima do alho, pau de sebo e desfiles de carros de boi e conjuntos folclóricos. Atualmente, o evento acontece no Parque do Peão, onde encontra-se um estádio projetado pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, com capacidade de 35 mil pessoas e 1.300.000 metros quadrados. São 11 dias do mês de agosto de muitas atrações. Muitos peões do exterior vêm participar da festa, pois aí acontece um campeonato de rodeio mais importante da América Latina. Além disso, em 2012, por exemplo, arrecadou-se mais de 3,5 milhões de reais para a doação. Até hoje, o Clube Os Independentes existe, mas para entrar não é fácil. É necessário ser solteiro, barretense, homem e ter um negócio para viver. Antigamente, quem casasse era expulso do grupo, mas hoje já é aceitável. E agora, eu vou revelar a resposta do quiz. Por que na cidade de Barretos existem tantos cowboys e bois?
A relação entre Barretos e as boiadas começou na década de 10, quando o primeiro frigorífico se instalou na cidade. A partir daí, a cidade começou a reunir muitos peões da região, que, sem muitas opções de lazer, organizavam rodeios. Como foi essa aula? Você gostou do rodeio brasileiro? Você já tentou montar em um boi? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com. Até a próxima! Tchau! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Durante a época de Pentecostes, realiza-se a Festa do Divino em várias cidades brasileiras. Nessa aula, nós vamos falar sobre a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, um patrimônio cultural imaterial brasileiro celebrado na cidade de Pirenópolis, na região centro-oeste do país. Por que após a independência, o imperador do Brasil foi nomeado imperador e não rei? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. A Festa do Divino Espírito Santo já era celebrada em Portugal para comemorar o fim do ciclo agrícola, a colheita. Essa celebração também acontece 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Nesse dia, festejava-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade com banquetes e distribuição de comida e esmolas. Essa tradição chegou no Brasil com os colonizadores europeus, sendo popularizada no Brasil por jesuítas e açorianos. Hoje, muitas cidades brasileiras comemoram a Festa do Divino, mas a da cidade de Pirenópolis foi tombada como patrimônio imaterial pelo IPHAN. A comemoração de Pirenópolis possui uma rica combinação entre a tradição portuguesa, cultos de origem africana e crenças indígenas. É uma das celebrações mais expressivas do Espírito Santo no país, com festejos religiosos e profanos, entre eles a coroação do Imperador do Divino, os mascarados, as cavalhadas, além da missa, procissão e folias. São 12 dias de celebração no mês de maio, com o ápice no domingo de Pentecostes. A cavalhada, um dos principais rituais, é um espetáculo que recria os torneios medievais e reconta as batalhas entre cristãos e mouros. Como personagens, estão os cavaleiros cristãos de azul e os cavaleiros mouros de vermelho, a corte e os mascarados. Durante 3 dias, eles encenam uma batalha diferente por dia, mas no final, os cristãos vencem e os mouros se convertem ao cristianismo. Os mascarados usam máscaras de animais e roupas extravagantes e coloridas, e fazem algazarras pelas ruas da cidade. Eles espantam o espírito do mal. E com certeza, uma boa música e dança não poderia faltar. Durante a festa, nos ranchões do forró e salões de baile, o forró não para. E mulheres, aproveitem! A entrada para nós é grátis. E agora, eu vou revelar a resposta do quiz. Por que após a independência, o imperador do Brasil foi nomeado imperador e não rei? Em 1822, a festa já era tão popular no país que o povo estava mais acostumado com o título de imperador, do divino, que com o de rei. Por isso, Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil. Como foi essa aula? O que você achou da Festa do Divino? No seu país, vocês comemoram Pentecostes? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com. E a gente se vê na próxima! Oi, gente! Eu sou a Paloma. Você sabe que fazer festa é com brasileiro mesmo. Nessa aula, nós vamos falar sobre um tipo de festa brasileira, a micareta, o carnaval fora de época, que se tornou febre no Brasil, mas que se iniciou na região nordeste do país. Ela pode acontecer em qualquer época durante o ano, ou melhor, acontece durante o ano inteiro. O principal ritmo das micaretas é o axé music. Você conhece as principais bandas de axé brasileiras? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O problema do carnaval é que ele só dura uma semana. Em compensação, durante o resto do ano, o calendário é dominado por micaretas. A palavra micareta vem da língua francesa e significa meio da quaresma. Era uma festa realizada pelos franceses no século XV, durante o período de quaresma. A micareta começou a ser comemorada no Brasil no começo do século XX, mas foi a partir dos anos 90 que essa festa se espalhou para todos os cantos do país.
Atualmente, a micareta já faz parte da tradição do Brasil. A região Nordeste é a que concentra o maior número de micaretas do país. Os micareteiros dançam ao som dos seus artistas favoritos de axé music, seguindo os trios elétricos pelas ruas da cidade. O uniforme obrigatório é o abadá, um tipo de camiseta regata com o nome do evento e seus patrocinadores. É difícil dizer qual é a melhor micareta do Brasil. No Nordeste, são tantas opções que o ideal seria ir a todas. Entre elas, vale destacar o Carnatal em Natal, o Fortal em Fortaleza, o Pracaju em Aracaju, a micareta de feira em Feira de Santana e a micarande em Campina Grande. Como há muitas durante todo o ano, é só olhar no calendário qual vai ser a próxima. O gênero axé music tem origem nordestina e é uma mistura de frevo baiano com samba reggae. A palavra axé é uma saudação usada na religião candomblé e significa energia, força positiva e poder. E agora eu vou revelar a resposta do quiz. Você conhece alguma das principais bandas de axé brasileiras? As cantoras de axé mais amadas da atualidade são Ivete Sangalo e Cláudia Leite. E Banda Eva, Chiclete com Banana e Jamil e Uma Noites são algumas das bandas que sacodem a galera nas micaretas. Como foi essa aula? Você gostou da micareta? Qual feriado você gostaria de ter em dobro no seu país? Deixe seu comentário em portuguesepod101.com. E até mais!